Fala galera, beleza? Deixa eu tirar isso aqui para melhorar. Galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês um CRUD, né? Ou uma criação de uma API, né? Que eu fiz juntamente com o professor Luiz e com a sala, né? Nós estamos terminando. E aqui foi um dos primeiros CRUDs que nós fizemos, né? Foi da tabela usuários. Existem outras tabelas que nós fizemos um CRUD, mas por enquanto eu vou mostrar só essa para vocês e as outras eu vou mostrar nos outros vídeos, para não ficar muito longo o vídeo. Eu vou mostrar algum resumo, né? Porque geralmente para iniciante como eu, que está aprendendo agora, está pegando um pouco ainda de algumas noções do Node.js, enfim, como que funciona o desenvolvimento das APIs. Então a galera fica meio perdida em algumas coisas. Então vou explicar para vocês resumidamente algumas coisas, galera, que eu tinha dificuldade de entender. E aí vai ser só um resumo mesmo. Quem quiser saber mais detalhes, deixa um comentário aí no vídeo aí, e aí depois eu explico mais a fundo o código, né? Vou mostrar para vocês o funcionamento da API. O código em si eu posso mostrar depois, tá bom? Então vamos lá, galera. Isso aqui é o Insomnia. O que que é o Insomnia? Só para vocês entenderem. Toda vez, ó, tá vendo? Eu criei uma pasta. Ó, para vocês entenderem primeiramente. Aqui, isso aqui é meu MySQL, meu banco de dados, certo? Eu criei a tabela usuários, criei a tabela clientes, especialista, profissões, aí eu fiz toda a criação da tabela, né, com as regras que são necessárias. E aí, por exemplo, eu vou dar vou selecionar aqui essa minha tabela usuários. Isso aqui são os usuários que eu fiz de teste, né, que eu preenchi de teste. Então eu criei uma tabela usuários, colocando um ID, né, de login. Cada usuário que eu crio, ele gera um ID automático, né, como um auto-increment. Aí eu fiz um campo só para o e-mail, né? Fiz um campo só para senha, um campo só para usuário e um campo para usuário deletado. Deixa eu colocar o zoom aqui que fica melhor para explicar, né? Então vamos lá, galera. Aqui, ó. Vamos lá para vocês entenderem. Por que eu criei esse campo usuário deletado? Todo usuário, no caso aqui eu vou mostrar para vocês o CRUD, né? O que é o CRUD? É a inserção de um usuário, é a atualização de um usuário, é a deleção desse usuário, no caso se eu quiser excluir ele, enfim. E também uma pesquisa de um usuário, que no caso são os métodos HTTP. Eu vou explicar para vocês. Então aqui, galera, o que acontece? Eu criei essa tabela aqui, ó. Por que eu criei esse campo usuário deletado? Se eu quero excluir, por exemplo, esse usuário Tatiane aqui, ó. Por exemplo, se eu quero excluir, não é legal eu apagar totalmente da tabela, por quê? Porque se eu for consultar depois do caso, sei lá, de repente o cliente quer saber sobre os dados dele, se eu excluir totalmente, aonde eu vou buscar essa pesquisa, entendeu? Então eu estou deixando aqui esse campo usuário deletado, porque, por exemplo, quando eu for fazer uma atualização desse usuário aqui, ó, e eu colocar aqui que ele vai ser deletado, então aqui vai ficar aparecendo como número 1. Eu defini isso no código, tá? Mas isso aí vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Eu defini assim. Se o usuário deletado tiver como 0, é porque ele está ativo. Se ele tiver o usuário deletado como 1, é porque ele foi deletado, entre aspas, né? O status dele de deletado vai ficar como 1. E aí ele vai ser, digamos que, não vou dizer tirado, mas ele vai ser camuflado nessa tabela com os meus outros códigos, certo? Então vamos lá, galera, voltando ao que interessa. Vou mostrar um Insomnia para vocês. Deixa eu tirar esse zoom aqui para vocês verem melhor. Isso aqui é o Insomnia, galera. O que é o Insomnia? Resumidamente, o Insomnia é como se fosse o front-end, a página do cliente lá. Por exemplo, o usuário ele vai preencher o e-mail, ele vai preencher o password, que é a senha dele, e vai preencher o username, que é o usuário que ele vai colocar, certo? Isso aqui são as variáveis que você define, né, no seu código. E esse Insomnia ele testa mais ou menos a sua página front-end, certo? Então aqui, galera, o que acontece? Desse lado aqui você faz as requisições. Esse aqui é o body, né, que fala, né? Então você vai criar as variáveis, né, da sua requisição. E aqui tem a requisição e tem o REST, que é a resposta. A resposta ela vem aqui do lado aqui, ó, galera. Então, por exemplo, o usuário ele vai digitar o e-mail, vai digitar a senha. Se caso ele digitar alguma coisa errada aqui, por exemplo, ele digita que a senha, ele digita aqui um e-mail errado, ou ele deixa em branco, enfim. Qualquer coisa que ele fizer aqui, o que eu tiver programado no back-end, no caso,
que é aqui no VS Code, e aqui eu fiz o código todo em Node.js, né? E aqui eu estou usando juntamente o MySQL. Então, o que eu fiz aqui, galera? Eu vou explicar para vocês como que funciona aqui a questão de pastas, né, de uma API, mas resumindo, eu vou continuar aqui a explicação. O front-end, o usuário vai preencher, né, aquilo que você está pedindo para ele, e aqui as respostas que você programou, por exemplo, ele preencheu um e-mail errado, aí o que o back-end ou o front-end programou vai mostrar para o usuário. Por exemplo, aqui, ó, no caso. Deixa eu só tirar aqui meu servidor, só para mostrar para vocês um erro bem legal. Toda vez que vocês forem usar o Insomnia, vocês não podem esquecer de ligar o champ. Deixa eu acionar aqui o champ, tá vendo? Ó, minha parte já está startada. No caso, o certo é startar o MySQL também, mas como o meu MySQL não é por aqui, então eu não preciso startar por aqui. Mas o certo é ligar os dois, certo? Então, beleza. Então, tá ligado o meu champ. Aí, por exemplo, vamos supor que o usuário digitou esses dados aqui, certo? Se eu dar um send aqui, ó, deixa eu explicar para vocês aqui também, aqui do lado, rapidinho. Aqui eu criei uma pasta, né? Chamado Rotas API ET Clinic, mas é só uma pasta mesmo, só para separar por tabela, né? Porque, por exemplo, aqui eu fiz o CRUD da tabela usuários, aqui eu fiz o CRUD da tabela profissões, enfim, é só para separar para ficar mais organizado, galera. Então aqui, ó, o que significa esse post aqui, para quem é iniciante ainda não sabe? Existem uns métodos HTTP, eu não vou entrar muito a fundo, mas o que é o post? O post é, por exemplo, o usuário ele vai mandar essa requisição aqui, no caso, ele vai preencher esses valores que se chamam as requisições do body, né? Esse aqui é o body, né? O que é o body? É o corpo do seu front-end. Então, tudo que tiver de variável que o cliente for preencher, isso aqui são as requisições que você está mandando para o seu front. Então, o usuário está preenchendo isso aqui. Então, tudo que o usuário preencher vai ser uma requisição. E tudo que der de resposta vai ser o res, que é a resposta que o seu front-end ou o seu back-end programou, tanto no VS Code, né, no caso na programação que ele fez em Node, JavaScript, enfim, e no MySQL também, porque tem como você deixar programado o que você quer de resposta no MySQL, certo? Então vamos lá. Então aqui, galera, é o seguinte, o método post, o que é? Você vai pegar uma requisição do seu front-end, ou seja, você vai pegar o que o usuário digitar na sua requisição do body, e você vai mandar um post para o seu banco. Então aí ele vai fazer a verificação. O GET, o que é? O GET ele só vai pegar aquilo que está aqui e vai transmitir no seu front. Ele não vai fazer a comparação com o back-end. O post ele já faz a comparação. O método put, eu estou resumindo, viu, galera? Tem mais coisas a fundo, mas eu estou resumindo. O método put, o que é? Toda vez que você for fazer uma atualização, por exemplo, eu vou deletar um cliente, deletar entre aspas, né? Por exemplo, eu vou mudar o e-mail do cliente, vou mudar qualquer atualização que você for fazer, você usa o método put. E aí existe o método delete também, que eu não coloquei aqui, mas eu vou mostrar nas outras tabelas como funciona. Então vamos lá, galera. Deixa eu voltar aqui para o vídeo. Então, ó, vamos lá. Se eu der essa requisição aqui, que é o send, aqui eu criei minha rota, né? Essa rota aqui eu criei, certo? Lá na minha programação do back-end eu criei essa rota aqui. Toda vez que você for fazer uma API, você tem que criar rotas, que eu vou explicar depois mais a fundo o que é. Eu quero criar uma rota para atualizar o cliente. Eu quero criar uma rota para deletar o cliente. Eu quero criar uma rota para encontrar um cliente. Tudo você trabalha com rotas. Então, no caso, eu criei essa rota aqui, ó. O que é você criar uma rota? Basicamente é você criar um servidor, né? Você vai criar um servidor. E aí nesse servidor você vai colocar suas rotas. Por exemplo, aqui eu estou colocando a rota de registrar o cliente. Aí também as outras rotas, aí existem as outras rotas de atualizar o cliente, enfim. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Certo. Então aqui o que eu estou pedindo para o usuário digitar? Deixa eu dar um send aqui para ver se funciona. É esse erro que eu queria mostrar para vocês. O seu servidor não está ligado. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que vocês têm que criar um servidor e startar ele? Então vamos lá no meu VS Code. Aqui no caso, galera, eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar para vocês o que funciona isso, mas por enquanto eu não vou explicar agora.
Tá vendo que eu criei uma pasta ET-Clinic? Essa pasta aqui vai ser onde eu vou criar todas as minhas APIs. E aí depois eu separo certinho o que é controller, o que é os helpers, o que é os middlewares, o que é o... Enfim, cada coisa depois eu explico com calma, tá vendo? Ó, pra vocês verem melhor, certo? Então aqui, galera, ó, é o seguinte. Esse aqui é o terminal, deixa eu tirar do zoom aqui. Vou tirar desse zoom aqui porque vocês enxergarem melhor. Aqui. Tudo bom? Bom dia. Aí aqui, galera, vamos lá, vou lá embaixo aqui para vocês explicarem. Ó, tá vendo? Eu estou acessando a pasta que eu criei para acessar minhas rotas, no caso, todas as minhas APIs. Essa aqui é o caminho, tá vendo? Ó, da pasta. Então aqui, galera, vamos lá. O comando que eu criei para startar meu servidor, no caso, eu tenho que ligar meu servidor para fazer os testes da minha API primeiro. Então, vamos lá. O comando que eu criei, vocês podem criar qualquer comando, mas o comando que eu criei é esse aqui, ó. npx, aí nodemon, src-index.js. Esse foi o comando que eu criei. Aí ele vai startar meu servidor, tá vendo? Isso aqui foi todo um comando que eu criei interno, tá? Mas eu não vou explicar para vocês agora, porque senão vai demorar muito o vídeo. Então aqui, beleza, estou startando meu servidor, certo? Ele demora um pouquinho, porque tem bastante coisa ligada no computador. Então, beleza, servidor online. Isso aqui eu sei que meu servidor está online, certo? Deixa eu tirar do zoom aqui. Certo, meu servidor está online. Agora, tá vendo? Quando eu mandar essa requisição aqui, ó, interessante para vocês saberem. Aqui, o que que acontece? Eu vou tirar esse e-mail aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou querendo mostrar. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é o que pede para o usuário digitar e aqui vai dar a resposta que eu programar no banco ou o front-end programar no banco para mostrar para o usuário quando o usuário fizer alguma coisa errada? Aqui no campo de e-mail, o que que eu fiz? Juntamente com o professor, é claro, né? Eu criei um método, a gente puxou um método do Validator Result. O que é esse Validator Result? Ele são vários métodos, né? Por exemplo, ele verifica se um e-mail é válido, se uma senha ela é string ou ela é numérico, se, por exemplo, se o C, ele tem várias funções já prontas para você não perder tempo criando função. Então, o bom de usar esse Validator Result é isso, entendeu? Que ele já tem várias funções prontas, você não precisa ficar criando um monte de função com if, com else, enfim. Então, eu usei ele. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se o usuário não coloca nada aqui no e-mail, o que eu programei para mostrar para o usuário? Por que eu programei no back, né? Tanto no back como no front para mostrar para o usuário. Então, se eu der um send aqui para mostrar para mim, ó, eu programei isso aqui, ó, tá vendo? O usuário não digitou e-mail, o que ele vai informar? Ó, informe um e-mail válido. Esse erros aqui é um objeto que eu criei para mostrar todos os erros que o usuário possa enxergar que ele fez de errado. Então, o bom desse Validator Result é que ele consegue, desse objeto que eu criei, que ele consegue mostrar certinho aonde foi o erro e o que está acontecendo. Por exemplo, ó, value significa que o valor está vazio, o valor que o usuário digitou está vazio. A mensagem que eu programei informa o e-mail válido. O parâmetro, ele está falando que foi no e-mail, e aí a localização do erro foi no body. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é o body? Então ele informa certinho, ó. Aí eu coloquei também, não foi informado o e-mail, e o campo e-mail não foi preenchido. Eu coloquei essas três coisas. Por quê? Lembra que aquele método daquela função que eu falei para vocês, que verifica se um e-mail é válido, pelo Validator Result, ele já faz isso automático. Então, digamos que eu coloque, sei lá, um e-mail assim, por exemplo, tati.com. Isso aqui ele não vai aceitar, quer ver, ó? Ó, informe e-mail válido. Isso aqui, quem é que está fazendo isso aqui no back-end para mostrar para o usuário aqui do lado? Na resposta, que é o res, né? Foi o back-end que eu programei, aquela função que eu já falei que ela é pronta. Ela consegue verificar se o e-mail é válido ou não. Agora aqui, por exemplo, ó, se eu clicar, por exemplo, se eu criar, sei lá, renan@gmail.com. Nesse e-mail aqui, ó, deixa eu colocar o zoom para vocês verem melhor. Esse e-mail aqui, ó, ele consegue validar para mim. Por quê?
pela função que eu criei, ele aceita que ele, o que que ele puxa? Ele puxa um arroba, então ele sabe que tem que um e-mail tem que ter um arroba, tem que ter alguma coisa nananã.com, ou então renan ponto alguma coisa arroba, enfim. Isso aqui ele aceita. Quer ver que ele vai aceitar, ó? Só que é o seguinte, digamos que eu criei, por exemplo, eu coloquei o e-mail, certo? Mas aqui a senha, ao invés de eu colocar uma string, eu coloco, sei lá, um zero. E aqui o usuário, eu coloco, sei lá, Nando. Vai. Olha o que que ele informa para mim, ó. Ele aceitou, ele passou o e-mail, né? Pela programação que eu fiz, ele passou o e-mail, certo? Aí o que que ele informa para mim? O value é zero, que foi o valor que o usuário digitou. Informe uma senha com no mínimo 8 caracteres e no máximo 12 caracteres. Isso aqui foi o que eu deixei definido. Ó, ele informa qual foi o erro, na onde foi, que foi no password, tá vendo? Ó? E a localização no body. Aí outra coisa que ele informou para mim também, ó, Nando, nome de usuário inválido. Por quê? Eu fiz uma programação de teste que só aceita passar o nome de usuário como Jubileu. Eu vou até dar um Ctrl Z aqui, ó. Aí ele vai passar, agora ele vai passar o e-mail e o nome, quer ver, ó? Ó, tá vendo? Ele só reclamou da senha. Então é isso, galera. Esse aqui é só o primeiro que eu estou fazendo é o registro, né? Que é um insert no caso, né? Então, agora eu vou colocar a senha aqui que ele estava pedindo, que no caso eu vou colocar 8 números. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora ele não vai reclamar de nada e vai falar que o usuário foi cadastrado. Quer ver? Ó, usuário cadastrado com sucesso. Vamos ver se atualizou lá no banco de dados? Então vamos lá para o banco de dados, MySQL. Ó, tá vendo que não tem nada de Renan, certo? Se eu atualizar aqui, ó, aí ele puxa aqui para mim, ó, tá vendo? Ó, Renan arroba Gmail, nananã, usuário, nananã, certo? Então funcionou o insert, certo, galera? Deixa eu voltar aqui lá no Insomnia. Pronto, eu fiz o insert, o que no caso é o registro, funcionou. Agora vamos atualizar esse usuário. Vamos lá no update. Ó, mesmo esquema, galera. Eu criei essa rota aqui, ó, tá vendo? Tudo isso é na programação que você faz, do back-end. Eu criei essa rota, certo? Aqui em cima é a rota que eu criei. Esse aqui é o body, né? No caso são as variáveis que você vai passar para o usuário preencher. E aí aqui são os valores que ele vai preencher. E aqui no caso é a resposta que você vai dar. Então essa é a sua requisição, que é aquele famoso rec.body, né? Você vai pegar a requisição do seu front. E a resposta, que é o res. Alguma coisa, você vai mostrar aqui, ó. Certo? Então vamos lá, galera. Aqui vamos atualizar, sei lá, o e-mail. Vamos colocar um e-mail, sei lá, renansilva@gmail.com. Vamos colocar esse e-mail. Password vamos colocar ABCD. E o nome vamos colocar Renanzão. Tudo bom? Vamos colocar Renanzão, certo? Beleza. Aqui, no caso da programação que eu fiz, tudo que eu digitar aqui, ele vai colocar para atualizar no usuário, no primeiro usuário que eu criei. Isso foi a programação que eu fiz, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, viu, galera? No caso, se eu quisesse atualizar tal usuário com ID tal, era só colocar mais um campo aqui, ó, ID, e aí eu colocava o usuário, o ID que eu quero atualizar, certo? Mas como eu não fiz isso na minha programação ainda, então vou deixar aqui só para mostrar para vocês. Então, se eu dou um send aqui, ó, aí ele fala para mim um erro. Por quê? Ele não aceita esse tipo de Gmail aqui, ó, maiúsculo. Lembra que eu falei para vocês daquele método lá de validação? Então, que ele verifica se o e-mail é válido ou não. Então, se eu colocar aqui certinho, ó, Renan Silva, sem ser maiúsculo, né? @gmail.com, que é o normal, aí ele vai aceitar, ele não vai reclamar. Ó. O campo e-mail não foi preenchido. Vamos lá, vamos lá. O campo e-mail não foi preenchido. Ó. E-mail. Deixa eu ver. Vou colocar aqui REN, para ver se está certo. O campo e-mail não foi preenchido. Acho que foi lá no meu VS Code que eu esqueci de definir alguma coisa. Vamos lá na controller de registry.
update, ORG, tá e-mail, tá, aí, vamos aqui na minha controller. Pera aí, galera, que eu já mostro para vocês o que aconteceu. Este controller, o campo e-mail não foi preenchido. Ah, tá. Aqui ele tem que mostrar aqui para mim, ó. No, aqui eu estou perguntando se ele não está vazio. Tem que fazer assim, not empty. Aí eu tenho que salvar aqui, ó. Agora sim vai dar certo. Deixa eu voltar lá para função. Aí se eu dar um send aqui, ó. Ah, esqueci de ligar o servidor. Vamos lá no servidor. Fiz uma alteração aqui, not empty. Só ver um negócio aqui. Pronto. Not empty. Pronto. Agora eu vou salvar. Agora vamos ver se vai. Não, eu tenho que ligar. Usuário atualizado com sucesso. Então, vamos ver se atualizou isso aqui lá no meu banco, certo? É o usuário Renanzão, lá no primeiro. Se eu atualizar aqui minha tabela, ó, ele atualiza para mim aqui, ó, Renanzão. Então atualizou, viu, galera? Então, deixa eu tirar aqui agora. Tirar esse zoom aqui que tá me atrapalhando. Então funcionou, viu, galera? O meu update no cliente funcionou. E agora, vamos lá, login. Olha que legal esse login. Aqui eu vou colocar, por exemplo, um e-mail que não tem cadastrado aqui no meu banco. Que aqui, no caso, vamos lá, sobre um e-mail que não tem cadastrado no meu banco. Acho que esse e-mail não tem. Se eu der um send aqui, ó, ele tem que responder para mim que esse e-mail não está no meu campo, certo? Ó, esse e-mail não tá cadastrado no seu sistema. Tente outro para recuperar sua senha. Aqui eu fiz uma programação do seguinte, galera. A pessoa que quer recuperar a senha dela, é só ela colocar um e-mail novo aqui, ó. E aí vai mandar, a programação que eu fiz vai mandar uma nova senha, um novo link, né, para a pessoa acessar. E aí a pessoa acessando, ela consegue mudar a senha. Então vamos lá, galera. Se eu colocar... Por que não reconheceu isso aqui? Porque não tem nenhum e-mail desse no meu banco, ó. Tá vendo? Ó, não tem nenhum. Agora se eu pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. E jogar esse e-mail aqui, ó. Vamos lá. Joguei. Vou colocar aqui a aspa. Se eu jogar aqui, ó. Senha alterada com sucesso, enviada no seu e-mail. Por quê? Eu passei um e-mail válido, certo? Então aqui funcionou meu teste. Agora eu vou aqui nesse login, ó. Login efetuado com sucesso. Ah, muito bom isso aqui, viu, galera? Ó, aqui, ó, só para vocês entenderem. Se eu jogar aqui esse e-mail, ó, que eu não sei se tem, se esse e-mail é válido. Mas vamos colocar aqui, sei lá, um e-mail qualquer para ver se ele vai validar. Aqui, o que eu estou fazendo, galera? Eu criei esse endpoint aqui, que o nome é endpoint, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o nome do e-mail da pessoa e vai pegar o password da pessoa. Se o nome do e-mail aqui tiver certinho, igual do meu banco, e a senha também, eu estou fazendo uma verificação de usuário. Então ele vai me dar mensagem para mim que o login foi efetuado com sucesso. E aqui ele vai gerar um token, que é uma questão de segurança que eu criei também para vocês. Depois eu vou mostrar para vocês. Esse token, tá vendo que ele gera uma codificação? Isso aqui, galera, é muito bom, porque é questão de segurança. Então vamos lá, se eu coloco um e-mail que não tem no meu banco, deixa eu ver o que ele me dá de resposta. Ó, login incorreto. Agora vamos colocar aqui um e-mail que está no meu banco, só para ver se funciona. tatisilva.com, tá. Vou pegar esse mesmo e-mail, certo? E vou colar lá. Opa. Certo. E aí o password também tem que ser igualzinho, né? Password 1234, tá? É o mesmo. Então vamos lá. Ó, login efetuado com sucesso. Ele gera um token, tá vendo, galera? Então é isso, galera, que eu tenho para mostrar para vocês de essa API, essa pequena API que eu criei na tabela usuário, né? Esse CRUD, na verdade, né? O que é o CRUD? É a inserção do usuário, a atualização. Aí aqui eu estou fazendo um get, né? Que no caso, ó, aqui na verdade deveria ser
Não, na verdade aqui é um post mesmo. Aqui é um get que eu fiz, mas só para teste também. Então é isso, galera. Nos outros vídeos eu vou mostrar as outras APIs, né? Das outras tabelas da melhor forma. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês aqui rapidinho, que não vai dar para explicar muito bem, mas eu vou tentar resumir. Ó, toda vez que vocês forem criar uma API, o que acontece? Vocês têm que criar primeiro uma pasta. O que essa pasta vai ser? Essa pasta, deixa eu colocar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó, tá vendo essa pasta aqui, galera? Isso aqui é uma pasta que vai guardar todas as suas APIs. No caso, o que é uma API? É uma verificação de dados, basicamente. Que é onde você vai consultar, você vai colocar a inserção de um usuário, vai atualizar ele, vai fazer o delete, vai fazer o get, vai buscar esse usuário, enfim. Então vocês criam primeiramente uma pasta. Aí o que acontece, galera? Ó, esse aqui é o terminal do VS Code, mas vocês podem usar qualquer terminal, pode usar o CMD do Windows, enfim. Toda a codificação que vocês for criar, quando vocês criarem essa pasta aqui, ó, que é a pasta geral, vocês vão dar um comando, que eu não vou mostrar agora, mas vocês vão dar um comando para baixar, como eu estou trabalhando com Node.js e algumas API e algumas verificações, né? Lembra que eu falei para vocês que tem funções já prontas já para verificar se o e-mail é válido, enfim, essas coisas. Então, algumas coisas, algum pacote precisam ser baixados, entendeu? Para eu fazer a conexão com o banco também, eu preciso baixar alguns pacotes. Então, enfim, tudo isso está aqui nessa pasta Node Módulos, que é onde todas as bibliotecas que eu baixei para consumir API ou para trabalhar com API, está aqui dentro, entendeu? E aí vocês vão fazer toda a codificação no seu terminal, tá vendo? Ó, minha API está ligada aqui, ó, meu servidor está ligado. Então é isso. Quando vocês criarem essa pasta, vocês vão fazer a codificação para baixar todas essas bibliotecas que vocês precisam. Outra coisa, vocês têm que fazer o comando para. Vocês vão ter que criar um servidor. Por que tem que criar esse servidor? Porque lembra que eu falei para vocês lá no começo que tudo que vocês vão fazer, eu vou inserir um cliente, eu vou apagar um cliente, tudo você tem que criar uma rota. Então você tem que deixar o seu servidor ligado. Para quando o seu servidor estiver ligado, ele vai ser tipo um ouvido. Eu chamei a rota de inserir um cliente. Aí seu servidor vai ligar essa rota. Chamei uma rota para deletar um cliente. O servidor vai ligar essa rota. Entendeu? Então o que é? Vamos lá. Criei essa aqui, essa pasta principal. Tudo bom? Aqui na minha controller, eu criei. O que é minha controller? Só para vocês entenderem. Vou explicar bem por cima. Depois eu explico nos outros vídeos o que é melhor. A controller, galera, basicamente é um controle que você tem das validações do seu front. Por exemplo, o cliente digitou o e-mail dele lá no front, lá na página principal, no front-end. O que a sua controller vai fazer? A sua controller é o controle. Ela vai pegar o que o cliente digitou e vai verificar as validações que você fez. Por exemplo, você fez uma validação no banco que o seu e-mail ele tem que ter .com e não .br. E aí a resposta você vai colocar no seu back-end para ele mostrar lá no front, que é no Insomnia aqui que eu mostrei, tá vendo? O Insomnia, aqui ele vai ser a requisição que você vai pegar, e aqui vai ser o REST, que é a resposta que você vai dar no seu Insomnia. Então, galera, a controller basicamente ela vai fazer isso, é o controle do que o seu usuário digita, né? Do que o seu usuário digitar no front, juntamente com a sua codificação do back-end, certo? Isso é a controller, para resumir. E aí você cria, né, o nome, por exemplo, a controller de cliente, da tabela cliente, a controle da tabela especialista, você cria os nomes, entendeu? E vamos lá. Helpers. O que são os helpers? Helpers são os ajudadores, né, no caso, né? Lembra que eu falei para vocês que existe aquela função de verificar se o e-mail é válido ou não? Aí você vai baixar algumas dependências, enfim. Você vai criar esses helpers, eles precisam ser configurados da maneira correta, porque senão eles não reconhecem quando você for fazer o código. Então são ajudadores. O que são ajudadores? São funções prontas, né? Que vão te ajudar nas validações, tá vendo? O que são os middlewares? Os middlewares é como se fossem os ajudadores aqui, os helpers. Só que lembra que eu falei para vocês que quando o usuário loga, ele vai gerar um token? Então esse token é pela JWT. Também é o mesmo esquema, você tem que pegar toda a documentação, fazer o código certinho, para ele baixar certinho e configurar.
Aí depois você joga nas suas validações, certo? Então vamos lá. Repositório. O que é o repository, né? Vai ser a conexão com o seu banco de dados. Você vai criar um arquivo à parte, tal, vai fazer toda a configuração para ele conectar com o seu banco de dados. Depois você só precisa chamar esse arquivo aqui, ó, nas suas controller, certo? Então beleza. Isso eu estou falando bem por cima, viu, galera? Mas tem bastante coisa para falar a fundo de cada arquivo. O seu service, o que é o service praticamente? Tudo que você for fazer que vai pegar a sua codificação e comparar com um banco de dados, fica no seu service. Então aqui você vai, por exemplo, eu quero ver se o e-mail que eu digitei lá no front é o mesmo e-mail que tem no banco de dados. Aí você vai fazer toda essa validação aqui no service, juntamente com a controller, entendeu? Então o service é toda a parte de banco que você vai fazer, né, verificar os dados com o banco. E a controller é verificar os dados e dar a resposta no front, certo? Então, basicamente é isso, galera. Aí existe o arquivo de rotas, né, onde vai estar todas as suas rotas, né? E esses outros arquivos aqui são as dependências que você baixa. Então é isso, galera. Falando bem resumidamente é isso, né? Mas eu vou tentar fazer uns vídeos para depois explicar certinho o que é cada coisa, viu, galera? O vídeo ficou um pouco longo, mas esse é o CRUD, né? Ou o CRUD ou a famosa os endpoints que eu fiz para fazer essa API que eu criei, certo? Então deixa eu desligar aqui.